André Luiz, no livro Nosso Lar, ali na página 27, 28 e 29, ele retrata o momento, ele relata, o momento em que teve a primeira experiência de participar da prece coletiva, que acontece diariamente na colônia espiritual Nosso Lar. Ela acontece sempre, todos os dias, quando chega o crepúsculo na colônia espiritual. Ocorre que naquele momento o André Luiz ele não estava em condições físicas, ele estava fraco, estava em recuperação. Tinha acabado de chegar em tratamento na colônia espiritual Nosso Lar, E aí ele não estando em condições de estar presente na prece. Então ele insiste com o enfermeiro que estava acompanhando ele, que ele queria participar. E aí o enfermeiro pergunta se ele estava se sentindo bem para poder participar. E com isso André Luiz vai e responde que sim, que estava bem, que podia participar sem nenhum problema. Agora, eu fui procurar saber assim, o que é o crepúsculo, Então, a resposta eu achei no dicionário. Veja, é a claridade no céu entre a noite e o nascer do sol, ou entre o ocaso e a noite, devido à dispersão da luz solar na atmosfera e em suas impurezas. Por metonímia, o tempo de duração dessa claridade antes de se firmar o dia ou a noite. O que eu entendi é que nós temos dois momentos. O momento da tardinha para a noite, então é o crepúsculo. Essa transição de noite para dia chama crepúsculo. Nós temos uma outra transição que é na parte da manhã, então da madrugada para o dia. Essa transição agora da noite para o dia chama-se também crepúsculo. Certo? Aí, essa questão me gerou muita dúvida com relação ao Sol influenciando a colônia espiritual Nosso Lar. E aí, com relação a isso, diz assim, com relação ao planeta Terra e a esfera espiritual em que André Luiz se encontrava naquele momento, no entanto, foi explicado pelo enfermeiro que acompanhava André Luiz o seguinte, o que o enfermeiro explicou a André Luiz? Abre aspas. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o Sol que nos ilumina, neste momento, é o mesmo que vos vivificava o corpo físico. Aqui, entretanto, a nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Fecha aspas. A pergunta que eu faço é o seguinte, que eu faço no que eu trouxe, eu fiz na hora da leitura, o que é a prece em nosso lar? O que é a prece? Aí André Luiz ele vem revelando, dizendo que é a prece da governadoria. Durante a prece da governadoria, todos os núcleos de trabalho da colônia, eles estão ligados diretamente com essa prece da governadoria. E ainda diz o Mises que todas as residências e instituições de Nosso Lar, naquele momento eles estão orando com o governador. Seja por meio da audição, ou seja por meio da visão à distância. Eles estão todos juntos ali, orando juntos. E como é que funciona essa prece? Então, na fala, na revelação de André Luiz, eu entendo que seja mais ou menos assim. Tudo inicia-se por uma melodia. André Luiz começa a ouvir uma melodia, que ele inclusive chama essa melodia de uma melodia divina. Essa melodia apontada por André Luiz, ele diz que parecia uma suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Deixa eu só arrumar aqui. Ele aponta que a melodia ela embalsamava o ambiente e que renovava suas energias profundas. Ou seja, já com a melodia, André Luiz já se sentia renovado,
Você lembra que ele estava fraco, tinha acabado de chegar das zonas inferiores, estava ali num ambiente de tratamento. E ele já consegue se renovar só com essa melodia que ele estava ouvindo, que estava acontecendo antes de iniciar a prece. Aí, a questão que eu fui buscar também para entender é quais são os efeitos da prece e dessa melodia nos espíritos que ali estavam. E André Luiz vai trazer todas as sensações que ele teve ao ouvir essa melodia. E ele aponta que, abre aspas, a melodia renovava minhas energias profundas. E ele aponta ainda que, abre aspas, as corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato de pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Fecha aspas. Aponta também o seguinte, abre aspas, entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação, conforto inesperado envolvia a alma. Então você vê que ele passa a experiência que ele teve com a melodia e com a prece, que ela é renovadora da sua saúde, do seu bem-estar, que ele vem bem debilitado das zonas inferiores. Continuando esse momento nessa página do livro Nosso Lar, o André Luiz ele relata o ambiente em que se deu a prece. Então ele relata o ambiente de duas maneiras: o ambiente físico, aquilo que ele está vendo, né, os espíritos que ali estão participando, e ele relata também as condições que acontecem durante a prece, né? O resultado, sem explicar, né? Ele só vê o que está acontecendo ali naquele ambiente, mas ele não sabe de qual dimensão, de qual outro ambiente que vem essas questões que ele aponta. Por exemplo, aponta André Luiz sobre o ambiente em que visitava pela primeira vez. Abre aspas. Cheguei a enorme salão, onde a numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Um salão enorme, onde tinha vários espíritos meditando em silêncio. Da abóbota, ou seja, daquele arco, né, cheio de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Ou seja, ele estava surpreso com tudo aquilo que ele estava presenciando naquele ambiente, porque ele nunca imaginava que aquilo aconteceria. E continua André Luiz, todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, não é uma tela, nem uma tela grande, é uma tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase férrica, grande luz, né? Brilhante, obedecendo a processos avançados de televisão. Essa foi a comparação que ele fez, para a gente até ter o entendimento do que ele estava falando. Surgiu o cenário de templo maravilhoso. Então, dentro da tela surge o cenário de um templo maravilhoso. E continua. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Então eles tinham o ancião na parte superior, coroado de luz fixava o alto, e um pouco abaixo dele tinham 72 figuras
que acompanhava esse ancião em silêncio. Aí ele continua: altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refugente. As 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, misteriosas no sentido de não saber de onde vinha, mas ali tinha grandes vibrações de paz e de alegria. Então o ambiente era harmonioso, ele sentia isso. E quando as notas argentinas fizeram o delicioso staccato, desenhou-se ao longe, olha, fora do ambiente, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Ou seja, não estava no ambiente esse coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Olha, isso aqui é interessante. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores. Então, em outras esferas davam resposta, ou seja, participavam, estavam envolvidos na prece do governador. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis, não estava no ambiente, se derramou sobre nós. Mas fixávamos os miósotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Ou seja, essas flores azuis, elas desciam sobre nós, sobre eles, só que eles não conseguiam pegá-las, né? Elas se dissolviam. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocarmos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que balsamizavam o coração. Pensa bem, André Luiz ele traz aí nesse ponto agora da estrutura física, a estrutura do ambiente e uma estrutura que surgiu no ambiente. Olha só como ele diz, a estrutura do ambiente. Cheguei ao enorme salão da abóbota, ou seja, uma construção arqueada, feita de concreto, cheia de claridades brilhantes. Pendiam delicadas flóreas guirlandas que vinham do teto. Tela gigantesca que estava no ambiente, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase férrea, ou seja, deslumbrante, claro, ofuscante. Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Coração maravilhosamente azul não estava no ambiente. Chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Não estava no ambiente. Corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte. Pétalas fluídicas, tá vendo? Não estavam no ambiente. Eu quero trazer aqui uma experiência que eu tinha na minha casa, né? Quando a minha mãe ainda estava encarnada, que ela sempre nos trouxe a informação e o hábito, né, de fazer a oração no pôr do sol. Ela sempre participou disso. Não sei se era por uma questão intuitiva ou até mesmo pela orientação religiosa dela, que ela era adventista. E ela fazia todos os dias o culto do pôr do sol. É assim que ela chama, culto do pôr do sol. E o que a gente pode aprender um pouco sobre isso? Eu penso que nós deveríamos de implantar de uma forma definitiva a prece do pôr do sol. E implantar no sentido assim, pode ser de forma individual ou coletiva. Então, mas coletiva é se na sua casa, né, no seu ambiente de trabalho, as pessoas se colocarem à disposição para isso. E de forma individual, nós estarmos onde estivermos, dentro do ônibus, no carro, onde a gente estiver naquele momento, a gente dá uma paradinha, faz uma prece, eleva o pensamento, a prece da governadoria do nosso lar, que é uma colônia próxima do nosso planeta, e junto com eles, na mesma vibração,
no mesmo instante a gente orar e pedir e agradecer por todos os espíritos encarnados e desencarnados dentro desse plano que nós estamos. Então isso vai ajudar bastante nesse momento de transição que a gente está. A gente está no momento de transição planetária, saindo da fase de provas e expiações para um momento de regeneração. Eu acredito que também vai nos ajudar. Só estou falando para aqueles que não fazem ainda, como eu mesmo, né? Apesar de ter tido esse hábito com a minha mãe, eu não me tocava muito nisso. Né? Então eu acho que a gente poderia estar aprendendo isso com o André Luiz no livro Nosso Lar e trazendo para o nosso dia a dia, né? Essa revelação que ele traz no livro Nosso Lar.